Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me protegem. Salmos 23, verso 4. Bom, irmãos, o Salmos 23, ele faz parte de uma coletânea de Davi. E o Salmo 23, a autoria é Davi. O rei Davi, o grande rei Davi, que se vê como uma ovelha. E o rei Davi, que nos ensina nessa revelação de que Deus é um pastor. Aleluia. O Deus nesse tempo, seu nome era impronunciável, era um Deus inacessível. E Davi, pela inspiração do Espírito Santo, nos ensina que, primeiro, ele, o grande rei Davi, é apenas uma ovelha. E que, segundo, esse Deus todo-poderoso, inacessível, é um Deus pastor. E aqui Davi está nos ensinando acerca de Jesus Cristo. Porque tanto os Salmos 23, ou 22, 23 e 24, faz parte dessa coletânea que demonstra quem é Jesus. Davi traz ali uma inspiração acerca de Jesus Cristo como o pastor. Tanto os Salmos 22, 23 e 24 nos ensina acerca desse Cristo Todo-Poderoso. O Salmos 22, ele ensina que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor que se faz homem e paga o pecado das suas ovelhas. Tanto é que Davi abre os Salmos 22 com um versículo muito conhecido, que depois foi repetido por Jesus na cruz do Calvário. No Salmos 22, verso 1, Davi diz: meu Deus, por que me abandonastes? Os Salmos 22 é a história da crucificação e da ressurreição de Jesus. Já os Salmos 23 retrata agora Jesus como o grande pastor, como o pastor de ovelhas, o pastor que agora cuida das suas ovelhas, o pastor que pastoreia, que vai à frente, que prepara o caminho, que cuida, que limpa, que dá comida, que dá justiça, que dá consolo, que aponta o caminho certo. Então Jesus, no Salmos 23, é inspirado aqui por Davi para nos ensinar que Jesus é o bom pastor, o pastor que cuida das suas ovelhas. O 22 é o pastor que dá a vida pela ovelha. O 23 é aquele que cuida das suas ovelhas. E o Salmos 24 é aquele que Davi nos ensina que esse Rei da Glória, o Senhor Jesus, virá buscar a sua igreja. O Salmos 24 narra ali quando a Arca da Aliança foi capturada pelos inimigos. E quando a Arca da Aliança retorna para Israel, Davi começa a cantar hinos e cânticos de alegria, de regozijo, por saber que a presença de Deus retornou para o meio de Israel. E a canção era muito interessante no Salmos 24. Todos cantavam assim: quem é o Rei da Glória? E eles respondiam: Jesus, ou Senhor Deus, Ele é o Rei da Glória. O povo cantava: quem é o Rei da Glória? E o povo também respondia nessa canção com a arca entrando: é Deus, o Rei da Glória, o Rei dos exércitos. Então o Salmo 22 é o salmo do pastor que dá a vida pela ovelha, o 23 é aquele pastor que cuida da ovelha, e o 24 é o pastor que virá na redenção encontrar com a sua ovelha. Nós que já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e recebemos o poder e o perdão da cruz, já passamos pelos Salmos 22. Mas aguardamos com esperança os Salmos 23 acontecer na nossa vida, quando o Rei da Glória vir buscar a sua igreja. E qual é os Salmos que todos nós estamos vivendo hoje? Os Salmos 23. O Salmo do cuidado, do consolo, do cuidado do pastor.
Aleluia. Então, todos nós hoje estamos sendo velados pelo pastor. Esse pastor que nos dá refrigério na hora da angústia. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E revigora o meu ânimo. O bom pastor, ele nos dá refrigério. O bom pastor nos dá justiça. Guia-me nas veredas da tua justiça por amor do teu nome. Nesses dias, chamado hoje, nós estamos sendo cuidados pelo bom pastor, que nos dá refrigério, que nos dá justiça e que nos dá proteção. Eu quero dizer para você que você não é uma ovelha desgarrada, você não é uma ovelha sem pastoreio, você não está nesse mundo à mercê das coisas que a gente não entende. Nós estamos aqui nesse mundo sendo protegidos por um Deus Todo-Poderoso, que é o grande pastor. Entenda esse cuidado sobre a sua vida. Ele nos dá proteção. Mesmo que eu ande pelo um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu estou andando, não estou entendendo, eu estou até com medo neste caminhar, há densas trevas me envolvendo. Senhor, eu vejo a morte ou a sombra dela me aterrorizando, mas eu sei que o meu pastor está à minha frente, com um cajado. E o que eu preciso fazer é andar atrás dele, é caminhar atrás do pastor, é ter a certeza de que não estou sozinho. E esse bom pastor que Davi nos ensina no Salmo 23 é o pastor da provisão, é o pastor que prepara o banquete para nós diante dos inimigos, daqueles que fazem sombra para nos aterrorizar. É o Senhor depois nos honrando, nos dando um banquete na frente daqueles que queriam o nosso mal. Do mal, Ele nos honra. E sabe qual é o final do Salmos 23? É que todos nós estamos seguindo o bom pastor para voltar para a nossa casa. Aleluia. Ele nos guia para casa. Nós não estamos aqui na terra abandonados. Estamos sendo cuidados pelo bom pastor. E um dia essa jornada vai terminar. E o nosso destino é a casa do pastor. Aleluia, amados. A casa do pastor. Um dia, o Salmo 24, dessa coletânea que eu disse, vai se cumprir, quando todos nós cantaremos: quem é este Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E nós cantaremos: o Senhor, Rei dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quando Ele vier buscar a sua igreja, e a sua presença agora foi estabelecida por toda a eternidade, em nossa presença, em nossa vida. A Arca da Aliança voltou para Israel, a Arca de Deus havia se estabelecido, e eles cantaram os Salmos 24, mas o Salmos 24 também é uma palavra para o futuro, onde o Rei da Glória virá buscar a sua igreja, e a presença de Deus será restabelecida em nossa vida para sempre. Então, o Salmos 22 é o pastor redimindo os nossos pecados, a redenção do Cristo. O Salmos 23 fala de andar com Cristo, e o 24 fala da esperança eterna. Mas hoje eu quero me ater aos Salmos 23. Os Salmos de hoje, desse tempo que se chama agora, para você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, para você que já recebeu as bênçãos dos Salmos 22, que já recebeu o perdão da cruz, a redenção do Cristo, para você que ainda aguarda aquilo que vai acontecer no Salmos 24, quando o Rei da Glória vir buscar a igreja, você que está aqui na terra sobre esse sol, e precisa ter a convicção de que não está sozinho, eu quero dizer a você que existe o Salmo 23, e o Salmos 23 diz que o Senhor é o bom pastor. Aleluia! O seu pastor.
e de nada você sentirá falta. Qual que é a frase, pastor, temática do Salmos 23? Nada sentirei falta. Aleluia. Por que que eu trouxe esse breve relato dos Salmos 22, 23 e 24? Para entender que o perdão veio, de que nós não estamos sozinhos e de que um dia tudo isso vai findar. E o Rei da Glória virá buscar a sua igreja. Mas ainda estamos vivendo agora, pastor. Os dias são maus. Parece que a gente está atravessando um vale. Parece que andar nesses dias é como se estivéssemos andando no vale da sombra da morte. E lá o termo grego, o termo judeu para vale da sombra da morte é um vale de trevas, é um vale onde você não vê nada. E essa sensação é o que a gente está vivendo esses dias. Nós já recebemos o perdão da cruz, o nosso coração anseia por Cristo, mas nós estamos aqui na terra. E precisamos ter a convicção de que tem alguém cuidando da gente, e esse alguém se chama Jesus, amém, amados? Aleluia. Você não está só. Não sei você, mas a impressão que dá de que a gente está num vale mesmo. A gente liga a televisão, o que mais vê é a sombra da morte. O que mais nos dá a impressão da nossa vida nesses dias é que alguma coisa está nos cercando. E isso pode atemorizar corações, mas eu quero dizer, como um pastor aqui nessa noite, você não está sozinho. Jesus é o bom pastor. E Ele cuida da sua vida, ainda que você ande ou atravesse o vale da sombra da morte. Aleluia. Por que os vales acontecem? É porque faz parte da vida. Viver nesta vida é fatalmente um dia atravessar algum vale. Como Célia disse aqui no início, a Bíblia não esconde que no mundo teríamos aflição. A Bíblia não esconde que nós, algum momento da nossa vida, e eu quero aqui colocar como igreja, de que o vale pode acontecer. E 2020 foi um grande vale, concordam comigo? 2021 a gente parece que está saindo desse vale, mas o vale é uma realidade nesses dias, algo inesperado, algo que nos deixa angustiados. Pastor, às vezes eu quero dizer aqui, irmãos, que eu quero aqui traduzir talvez o que algumas pessoas possam estar sentindo nesses dias, angústia. Talvez não seja o seu caso, mas talvez outros aqui tenham se angustiado. Pastor, parece que a gente está num lugar tão escuro, passando um negócio tão difícil, e parece que não vem uma luz do fim do túnel. Eu quero dizer para você que quem é ovelha desse pastor não precisa enxergar o caminho. A sua vara e o seu cajado me consola. O pastor sabe, aleluia. O pastor sabe a direção. Qual é o papel da ovelha? O papel da ovelha é seguir o pastor, não entender o caminho. O papel da ovelha não é compreender os vales, não é entender as dimensões das sombras, não é entender as circunstâncias, mas seguir o pastor. O que você tem feito nesses dias de vale? Eu quero te convidar, não tira o olho do pastor, não tira o olho do grande pastor, não tira o foco de Jesus, porque andar atrás do Cristo, seguir as suas pisaduras, é ter a certeza do destino, é ter a certeza dos pastos verdejantes, é ter a certeza que um dia essa travessia vai acabar. Então, vale algo que é um tempo difícil na vida das pessoas. Estava conversando com um pastor amigo meu, a igreja brasileira, ou a igreja, em termo geral, ela está passando por um grande vale.
E o que mais nós precisamos ter nesse vale é em quem nós temos crido. Aleluia, queridos. Amém. Nós precisamos restaurar e revigorar a nossa fé, de que nós não estamos sozinhos, nós temos um pastor que cuida de nós, que deu a sua vida por nós, como diz o Salmo 22, mas agora, o Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse Deus está comigo. O que eu posso ter medo? Eu quero dizer que lobos têm medo do pastor, porque o cajado na mão do pastor não é à toa, é para a nossa proteção. A vara do pastor, ela serve como uma arma que ajuda a ovelha a ter segurança. Ela afugenta os lobos, mas presta atenção, a vara do pastor também exorta a ovelha. Sabe, a ovelha quando começa a estar dispersa, o pastor vira o cajado e vai na ovelha dispersa e toca no seu lado para que ela acorde. A palavra do pastor é um cajado que nos exorta, mas para o nosso bem, que nos faz ter atenção no caminho. Imagina o pastor andando pelo vale da sombra da morte, e o vale é densas trevas, e a ovelha começa a olhar para o outro lado, e o pastor sabe que a ovelha dispersa é banquete para lobo. O que o pastor faz? Vai lá e leva a vara até a ovelha. A ovelha se desperta com a exortação do pastor, e ela volta a andar no caminho. Aleluia. Você já foi incomodado esses dias pela palavra? É a vara do pastor, dizendo: filho, não se disperse, volte para o caminho. Aleluia. A exortação do pastor é necessária para que a ovelha chegue ao destino. Eu fico imaginando, queridos, como é bom ser exortado pelo Espírito Santo. Como é bom que o pastor nos pastoreie através das suas escrituras, o grande cajado na mão de Deus, que nos faz olhar para frente, para o alvo. Porque na medida que a gente começa a seguir o pastor, o medo se vai de nós. E uma coisa eu quero dizer aos senhores e senhoras nessa noite: como tem ovelhas dispersas nesses dias, como tem ovelhas que estão nos vales dispersas. E ovelha que está no vale, como ela consegue sair disso, amado, se o pastor não auxiliar? Porque quem sabe o caminho é o pastor de ovelhas, aleluia. A ovelha não sabe caminho, não sabe caminhar no escuro. Ela precisa de orientação, ela precisa de guia, ela precisa daquele farol que é o cajado na mão do pastor. Então, queridos, não se dispersem. Você que está em casa, preste atenção. Pastor, não estou entendendo o caminho, o vale está muito escuro, estou com medo. Mas não tire o olho do pastor. Ele vai te ajudar a atravessar esse vale para pastos verdejantes. Aleluia. Mas na mão do pastor também tem um cajado, e o cajado é a direção. O cajado aponta. Imagina aquela ovelha mais distante, não consegue enxergar o pastor, mas o pastor levanta a vara, e ela como um farol, que ajuda a ovelha onde o pastor está. Onde o pastor está, ao lado dele está o cajado, demonstrando o caminho que se deve andar. Pastor, eu estou com medo nesses dias. Parece que a gente está andando no vale da sombra da morte. Caminhe atrás do pastor. Deixe ser guiado pelo cajado, pela autoridade de Deus. Aleluia. O que a gente pode aprender quando a gente está no vale? Dá para aprender alguma coisa? A gente não consegue enxergar muitas coisas.
Primeira coisa que a gente precisa entender é que vale não tem como evitar. Não tem como dizer assim, ó, eu não vou passar por vale. Não, isso faz parte da vida. Isso faz parte da existência humana. Agora, vale não é uma questão aqui que é só para crentes. É para a raça humana. Todo ser humano passa por vales. A grande questão é a companhia, aleluia. Amém. Para aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, que passou pelos Salmos 22 e recebeu a remissão dos seus pecados, agora você está no Salmos 23, aguardando o 24, porque o bom pastor está cuidando das suas ovelhas. Então, os vales são inevitáveis. A questão é se eu vou estar sozinho no vale ou acompanhado. E nós temos esse privilégio de que Deus está ao nosso lado. Os vales podem vir a qualquer tempo, a gente não programa esse negócio. Ninguém imaginou que 2020 seria um grande vale, e de que algumas questões iam acontecer, de que talvez o medo nesses dias seria algo a se pensar. Mas eu quero dizer para você que Deus não deixou de ser Deus. Aleluia. Diga comigo, o Senhor é o bom pastor. Ele é o meu pastor. Ele cuida de você. Então, os vales acontecem, mas diz o salmista, mas quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estarás comigo. Aleluia. Irmãos, isso aqui é uma prova de fé. Tu estarás comigo. A firme convicção de coisas que não se vê, mas se espera. Densas trevas é o vale, mas eu sei que meu pastor está lá na frente. Aleluia. Que ele está cuidando de mim. E isso é a fala de Davi, a percepção que Davi tinha de Deus que é pastor. E o pastor dele. Então, os vales, além de ser algo que acontece, de que a gente não sabe a hora que vem, ela também não escolhe pessoas. Acontece na vida de quem é crente, de quem não é crente. Ninguém tem um passe livre. Já Jesus diz em Mateus 5,45, ele fez o sol brilhar sobre justos e injustos, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, para os que fazem o mal. A grande questão não é se faz sol ou se faz chuva, se tem vale ou se não tem vale, é se eu estou só ou se eu estou acompanhado. E nós estamos acompanhados por um Deus Todo-Poderoso, que manda te dizer uma coisa: eu sou o seu pastor, não tenha medo. Eu seguro em suas mãos. Aleluia. Então vamos evitar esse negócio. Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Não, vamos evitar isso. Vamos lembrar de que aqui ainda não é o nosso lar. E que nós estamos caminhando para o nosso destino. Aleluia. Estamos caminhando para estar vivenciando aquilo que o Salmos 24 diz. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória vindo nas alturas para buscar a sua igreja. Este é o Rei da Glória. Sabe, amados, que maravilha. A gente pode estar passando o 23 aqui, o Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas eu quero dizer que o Salmos 24 está logo ali. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória e o seu nome é Jesus. E ele virá buscar a sua igreja. O Salmos 23 é um consolo para a gente que está aqui ainda, atravessando vales, mas o Salmos 24 é Davi, inspirado por Deus para nos dizer: o nosso Redentor virá buscar a sua igreja. E a sua presença será estabelecida
pelos séculos dos séculos em nossas vidas. O Senhor diz: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Nós não estamos sozinhos. Pastor, então a gente, estando no vale, a gente consegue entender que não é um privilégio de alguns, mas de todos, de que o vale é algo que acontece quando a gente menos espera, que ele vem, não escolhe pessoas, mas também a gente permite que os vales também mudem a trajetória. Ela faz parte de um trabalho pedagógico na vida de algumas pessoas. A grande questão, irmão, então, se todos passam pelo vale, depende da gente, de como que a gente vai sair deles. Então, ela permite que a gente aprenda alguma coisa. Por exemplo, tem vales que acontecem na vida das pessoas por culpa do diabo mesmo. Isso é verdade. O inimigo, o adversário, diz a Bíblia, que nós devemos estar alertas enquanto a eles, vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão, que ruge procurando alguém para tragar. Então, o inimigo, às vezes, prepara ciladas. Isso são os vales do inimigo. Então, a gente tem que vigiar, diz a Bíblia, para a gente não ser tragado por esses vales, essas ciladas que o inimigo prepara para nós. Esses vales têm que ser evitados. Os vales que são verdadeiras arapucas para nos prender. E você sabe o que eu estou dizendo. Mas também tem vales que é culpa nossa a gente passar por ela. A verdade é que tem gente que passa por vale por erro, por más escolhas. Não precisava passar, mas está passando porque é teimoso, porque é teimosa. Ou você nunca ouviu uma ovelha que se rebela ou do pastor e sai numa direção própria, e nessa ovelha que anda na direção própria, longe do pastor, essa ovelha está à mercê de vales. De vales. Então a gente percebe que o inimigo pode preparar cilada, um vale, e a gente entra se quiser, pois a Bíblia diz: resistir o inimigo, ele fugirá de vós. Mas tem vales e situações que a gente entra por culpa nossa, por más escolhas. Olha uma história interessante lá no livro de Josué, capítulo 7. Um homem chamado Acã, ele foi junto com uma pequena guarnição do exército lutar contra um pequeno exército da Babilônia. Então Josué falou assim: só tem um povo, um pequeno exército, então vai só 3.000 homens para guerrear. Os 3.000 homens de Israel era suficiente para destruir esse pequeno exército da Babilônia. Só que foram e perderam, levaram a sova. E quando eles voltaram, Josué: não estou entendendo, como é que a gente perdeu isso aí? Era 3.000 homens contra um pequeno exército. Aí Deus falou para Josué: vocês perderam por causa de um pecado que aconteceu no meio de vocês. E por causa desse pecado eu me retiro. O que aconteceu? Desses 3.000 soldados que foram, tinha um homem chamado Acã. E ele, quando chegou lá, ele viu uma capa bonita da Babilônia, pegou e guardou. Viu uma prata e ouro, pegou e guardou. Chegou lá na tenda dele, cavou um buraco, botou a capa, a prata e o ouro, tampou e botou a barraca dele em cima. E Deus falou para Josué: um de vocês pegou coisas consagradas do inimigo e trouxe para o meio do arraial. Enquanto não houver remissão em relação a isso, eu não estarei com vocês. O que essa história mostra? Que Deus não contempla pecado, que não quer arrependimento. Josué, então, mandou vir família por família, homem por homem, até que chegou em Acã. E Acã confessou: foi eu mesmo que peguei a capa, o ouro e a prata e escondi na minha tenda. Diz a história que todos eles, inclusive a família de Acã, foram mortos. E esse lugar onde eles foram mortos chama Vale da Desgraça. Um vale que chamou Vale da Desgraça, porque todos eles morreram por causa de um pecado. Acã precisava disso? Acã precisava pegar coisas que sabia que eram errado
Pastor, claro que isso é um Antigo Testamento, Deus não opera assim mais. Realmente, o Antigo Testamento, toda a família de Acã, filho, mulher, gado, diz a Bíblia que foi tudo dele. Até o cachorro, o bode, a ovelha, tudo que era de Acã foi colocado no vale da desgraça e todos foram apedrejados e mortos. Não, Deus não opera assim mais. Mas uma coisa que Deus ainda faz, Ele não perdoa pecadores que não queiram arrependimento. O perdão só é para aqueles que querem arrependimento. O modo de Deus operar hoje não é apedrejamento. É uma palavra muito mais pior. Inferno. E tem pessoas que andam muito ruins assim. Verdadeiros vales da desgraça. Por viver e escolher coisas que Deus disse, não faça isso. Não ande por esse caminho. Ou você acha que todo mundo que sofre é por culpa do diabo? Por escolhas ruins que fazem. Então, amados, nós precisamos ser aquela ovelha que é guiada pelo pastor, pois Juízes 18:5 diz o Senhor: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Ou seja, o que ele está dizendo? Todas as escolhas que fazemos na vida, Deus precisa ser consultado. Nós precisamos ir nas Escrituras e ver, será que esse negócio que eu estou querendo fazer, essa relação que eu quero entrar, esse modo de vida que eu estou vivendo, ela orna com aquilo que o cristianismo ensina para mim, que o pastor ensina para mim, que o evangelho me ensina? Então nós precisamos ser levados e guiados pelo cajado, aleluia. E se nós fazemos assim, os vales são suportáveis. Os vales da sombra da morte são aqueles só inevitáveis que a gente vai passar, e a gente vai passar e atravessar para o outro lado. Então nós precisamos evitar os vales da desgraça, aquele que a gente entra por pecado, por mais escolhas. Bom, mas tem vale que é por força divina. Eu acho que todo mundo que serve a Jesus já passou por algum vale. Um vale pela permissão de Deus. Este homem aqui que está dizendo aqui, já passou por alguns vales que Deus mandou passar. Mas sabe quando Deus deixa a gente passar por um vale assim até bom? Para a gente sair do outro lado maduro. Aleluia. Então tem vale que é o inimigo que prepara, nós temos que fugir dele. Tem outros que é por culpa minha, então eu tenho que evitar. Mas tem outros que é divino, que faz parte do crescimento do cristão. Só que nesses vales que a gente passa, que Deus permite que a gente passe, são vales que são verdadeiras faculdades. E eu quero dizer que esses dias são vales que Deus está permitindo. Então a gente tem que aprender com Ele, amém, queridos? Sair mais maduros disso tudo. Eu não sei você, mas eu estou pedindo a Deus isso para mim. Senhor, quando tudo voltar ao normal, quando não houver mais máscaras, quando não houver mais distanciamentos, quando não houver mais nada, eu quero aprender alguma coisa com tudo isso. Eu quero que o meu cristianismo seja melhor do que foi ontem. Eu quero que a minha entrega a Deus seja melhor. Eu sei que muitos irmãos vão se dispersar, mas nós precisamos ser aquelas ovelhas que dizem, olha, o melhor lugar de se estar é quando a gente está atrás do bom pastor. Aleluia. E nesses vales o Senhor transforma o nosso caráter, o nosso cristianismo e desenvolve a nossa fé. Aleluia. Então, pastor, como é que deve ser meu comportamento ao atravessar pelo vale da sombra da morte? O mesmo que Davi teve, confiança em Deus. A mesma convicção que Davi teve, não ter medo da travessia, porque Davi sabia que o seu Redentor estava vivo e o protegendo. Aleluia. Sabe, Davi tinha a convicção de que Deus cuidava dele no vale e de que Deus o levaria para pastos verdejantes.
Davi tinha a convicção de que aquilo era apenas um período na vida dele, um tempo, e que logo ia acabar. E no final daquilo haveria o destino, a casa do pastor. Águas tranquilas e pastos verdejantes. Então, irmãos, eu quero encerrar com isso, de que o vale pode ser escuro, mas no final dele há pastos verdejantes e águas tranquilas. Basta que você continue entendendo o seu lugar de ovelha, sendo guiados pelo bom pastor. Pastor, está sendo muito difícil esses dias. O que eu faço? Não tenha medo, confie no pastor. Caminhe atrás dele. Não arrede para a esquerda nem para a direita. Seja firme e constante, e o Senhor te levará a águas tranquilas, a pastos verdejantes, ao nosso destino, que é estar na presença do Pai. E um dia não haverá mais vales. Aleluia! Aleluia! Um dia não haverá mais vales. Chegaremos aos Salmos 24 e diremos: quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória, vindo buscar a sua igreja. Quando a sua presença for restabelecida ou estabelecida pelos séculos dos séculos em nossas vidas. Um dia, toda a necessidade dos Salmos 23 vai acabar, dessa necessidade de provisão que nós temos do bom pastor. E chegará um dia que vivenciaremos o 24, quando o nosso coração olhar para os céus e vir o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é Jesus, que virá buscar as suas ovelhas, que permaneceram firmes sobre o pastoreio do bom pastor. O Salmos 22 fala de redenção, o 23 de cuidado, e o 24 de uma esperança que todos nós almejamos. Aleluia. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Você foi remido pelo sangue de Jesus? Então você já vivenciou os Salmos 22. Você está precisando ser cuidado pelo bom pastor? Então nós estamos vivendo os Salmos 23. Mas quem aqui espera o Rei da Glória? Quem aqui espera o Rei da Glória? Os Salmos 24 se cumprirá em nossas vidas. E nós diremos: quem é o Rei da Glória? Este é o Rei da Glória. O seu nome é Jesus, que nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Fique em pé, queridos.